Boa noite, irmãos. Aqui é o pastor Paulo Leite, da Igreja Evangélica Fluminense, e o nosso encontro de todas as segundas-feiras com a live com um dos nossos missionários. Essa noite nós temos a presença do irmão Levi Silva de Castro. Levi foi pastor aqui no Rio de Janeiro, na Igreja Congregacional de Higienópolis. Eu acho que foi a única igreja que ele pastoreou aqui no Rio. Né? Primeira e única. Primeira e única. E ficou aqui até 98. 98. Janeiro de 98 nós saímos. Né? 12 de janeiro. 12? Isso. Janeiro ele saiu para aquela temperatura agradável da Inglaterra. Foi para Rio, não? Você foi para Rio? O País de Gales, não? Isso, para Rio, sim. Aí ele, Nilva e os 3 filhos dele, Débora, que hoje é casada com o Bruno e trabalha lá na Igreja Batista em Jequié, na Bahia, o Ciro e a Isabelle. O Ciro. A Isabelle era neném, devia ter 2 anos? Não, tinha 6 meses. 6 meses. O Isso. Ciro, 2 anos e pouco. O Ciro ia completar, ele completou 3 anos em março, nós já estávamos lá. 30 de março. E a menina mais velha, que é a Débora. Ela não gosta de dizer que é a mais velha, mas é a primogênita. 5 anos. 5 anos, 6? Isso. 5. Aí tinha eles feito ficaram, 5 em novembro. Aí eles ficaram lá no País de Gales, aprendendo inglês durante 9 meses. De manhã, Isso. eles colocavam os 2 menores na creche e a menina na escola, a Débora, a mais velha. E eles iam aprender inglês lá na escola da missão. Na hora do almoço, eles pegavam as 2 crianças e mais tarde, eu acho que pegavam a Débora, né, que ia até as 3, até as 2, não é isso? Isso. E depois ficavam a parte da tarde aprendendo inglês com 3 crianças no chão, brincando, porque você sabe que criança brasileira, filha de pastor, não briga, só brinca e entoa louvores ao Senhor. Aí no final de semana, a escola dava um pontapé no traseiro deles e mandava que eles procurassem igreja para estagiar em Londres. Então a escola fechava sexta-feira e só abria domingo 10 da noite, é isso? Ou segunda-feira de manhã? Isso, abria segunda. Só abria segunda. Então tinha que ficar um final de semana numa igreja, ele, Nilva e 3 crianças brasileiras famintas, né? Porque uma das características das crianças brasileiras é que comem. Então esse negócio de praga de gafanhoto para nós é moleza, a gente convive com isso há muito tempo. Mas ele só conseguiu suportar a Inglaterra, que os recebeu muito bem, durante 9 meses. Em setembro, eles foram para a Turquia. Foram direto para Izmir, não? Direto para Esmirna. Sim. Izmir hoje tem quantos milhões de habitantes? Esmirna hoje tem 4,5 milhões de habitantes. Para vocês terem uma ideia, Campinas não tem 2 milhões. Campinas está longe de ter 2 milhões. Campinas é uma das maiores cidades brasileiras. Esmirna, com 4 milhões, é maior do que a maioria das capitais brasileiras. Então ele foi para Esmirna, onde ele foi trabalhar um tempo junto e depois substituir um homem que era aqui da Fluminense, um missionário chamado Décio Carvalho. A Fluminense teve 2 Décio de Carvalho, um Décio Rocha de Carvalho, que é o irmão da Alina, esposa do pastor Vanderly e da Isabel, essa coisa toda, e o outro Décio Carvalho, que é casado com a moça lá de Porto Rico, a Elba, de Porto Rico, onde eles estão hoje. O Décio já tinha 3 filhos, o Lucas, a Amanda e o Esteban. O Esteban, um caso à parte, né? uma figurinha fora do ponto. Né? O amado do Kleber Alho, o pastor Kleber.
Gente muito boa, da melhor qualidade, né? Então, ele trabalhou com o Décio Carvalho durante um tempo e depois o Décio Carvalho saiu. E aí o Levi ficou lá aprendendo aquele linguajar turco, que é difícil, é complicado, e está lá desde 98, desde setembro de 98. No ano passado, 2019, o Levi teve um problema com os órgãos de imigração lá da Turquia. Ele voltou, ele foi visitar a filha dele, a menor, que estava fazendo um curso na Alemanha do lado da Turquia, você sabe disso. E na saída já encrencaram com ele, porque é botafoguense, porque o gatito chutou aqui o negócio do VAR, não sei o quê, aquela coisa toda. Mas ele saiu, ele conseguiu a Alemanha com a esposa, a Nilva. Na volta, ele não entrou. Então ficou naquela, abre processo, advogado, e vai, e fala, e não fala. A verdade é que ele não entrou, é capaz, é provável, pode ser que não, mas é provável que não entre mais. Então, entre as opções que apareceram, uma delas foi ele ir para uma igreja na Bulgária. A Bulgária é um dos países que faz limite com a Turquia. A Turquia faz limite com um monte de países. E aí ele foi para a Bulgária, numa igreja de turcos, uma igreja pequena de turcos, a maioria idosos, que tinha sido aberta essa igreja por um pastor que também tinha saído da Turquia, com a mesma dificuldade do Levi, anos atrás. Quantos anos, Levi, que essa igreja tem? Aqui nós estamos agora? A nossa começamos em 2000 formalmente em 2014. Não, essa da Bulgária aí. Da Bulgária? Da Bulgária. O obreiro que começou essa igreja já está lá há 25 anos. Essa igreja deve ter uns entre 10 e 15 anos, não sei bem, mas por aí. Uma igreja bem pequena. Então ele está lá. Aí deu essa da Covid, que deu no mundo todo, e ele precisou arranjar um visto de trabalhador para trabalhar na Bulgária, né, como cronista esportivo. Aí o visto, com esse negócio da Covid, o serviço público diminuiu um pouco a atividade. Você sabe que o serviço público, no mundo todo, eu não estou falando do servidor público, eu estou falando do serviço público. No mundo todo, o serviço público é um negócio, né, é uma azáfama, é uma correria, né? Então diminuiu muito o ritmo. O Levi foi obrigado a sair da Bulgária. O único país que o recebeu foi a Sérvia, onde ele está, que é perto, 2 horas de carro, é isso? Não é isso? Não, de Sófia dá 2 horas. Mas de onde eu estou são quase 380, 480, tipo 600 e poucos quilômetros. Isso. E ele está lá, e aí deu entrada na papelada, e dizem, o cônsul brasileiro, que está no serviço também, que o Levi o contactou, que é capaz dessa semana sair a papelada. Saindo a papelada, aprovando o Levi deve voltar para a Bulgária, e aí pode convidar a esposa e os filhos dele, no caso um filho, porque uma filha está casada, mora aqui no Brasil, e o outro está estudando mestrado lá nos Estados Unidos, só no final do ano que vem, o Ciro. Então, ele voltando para a Bulgária, ele manda a papelada para a esposa dele, para a Nilva pode, isso também vai demorar mais um mês e pouco, né? Então, esse é um resumo. A Sérvia, que ele está agora, é um daqueles muitos países que se desvencilharam da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Um dos que se desvencilhou foi a Tchecoslováquia. Parece que formou 2 países, a República Tcheca e a República Eslovaca, acho, né? E depois a Iugoslávia, parece que deu 5 países, a Sérvia, deu Kosovo,
Continue, Levi. São 5, eu não sei a cabeça toda deles. Era a Bósnia, Eslovênia, Eslovênia, Croácia, Sérvia, Kosovo, Macedônia e Montenegro. Então são 7, não são 5, são 7. Que foi o único que abriu as portas para receber gente que veio de outros países, porque a Europa ainda está fechada, né, Levi? Sim, fechada. Ainda está fechada? Sim. Levi, diz uma coisa para a gente, quantos habitantes tem a Turquia hoje? A Turquia tem 82 milhões de habitantes, aproximadamente. 82. É maior que a Espanha, né? A Espanha tem em torno de 50 e pouco, 60. Isso. A Turquia é mais que Portugal e Espanha juntos, né? E qual é a taxa de evangélicos? Eu não gosto muito desse negócio, mas qual é a taxa de evangélicos lá dentro? Lá na Turquia é 0,00. Bom, são 82 milhões. Quem é bom aí de matemática tem entre 7 e 10 mil cristãos evangélicos. 82. Se tivesse 10%, teria 8 milhões. Se tivesse 1% evangélico, teria 820 mil. Se tivesse 0,1, 82 mil. Tem 8 mil, tem 0,01%. Essa Turquia é a mesma Turquia de Paulo de Tarso, andou por ali tudo, pregou, aquele negócio todo. É a mesma terra. E Levi, não é o teu caso. Cláudio já fez a conta aqui, 0,012%. Não é o teu caso, mas a Turquia recebe evangélicos, missionários? Ou cria muita dificuldade? Oficialmente, não. Lá nós temos, atualmente, reconhecido como, tem um visto como missionário, é um pastor de Istambul, que já está na Turquia desde 84. Esse ele tem, porque ele abriu uma fundação, você o conhece, eu não tem necessidade de citar o nome dele, que ele também está aí nessa lista negra, não pode sair do país. Ele já há 34 anos no país. Ele tem, desde que começou essa fundação, aí no começo de 2000, qualquer coisa, 2002. Então, ele oficialmente é um líder protestante, um pastor reconhecido. Mas tem mais uns 2 outros que conseguiram através de associações, mas nem igreja, nem obreiros são reconhecidos na Turquia, né? Obreiros protestantes reconhecidos, ninguém. Nem aquela igreja nacional que eu estive lá com vocês? Não. Inclusive os líderes dela, os estrangeiros, foram todos na mesma situação que eu, né? Um saiu antes, né, que eu saí, foi visitar a família nos Estados Unidos e não pôde voltar. Aí esse saiu, se eu não me engano, em maio, no mês de maio ele viajou. Teve um outro obreiro deles, de uma igreja ligadas a eles aqui em Baltiova, que também um alemão saiu, não conseguiu voltar. Tem o que você conheceu, o Helmut, lembra do Helmut? Alemão. Esse também, depois de mim, ele foi levar a filha na Índia, final de junho, começo de julho, não conseguiu voltar. E vários outros, né? Quer dizer, muita gente nessa situação. E o pessoal daquela igreja ali, 3 estão na mesma situação. Quer dizer, não volta, né? Deixa tudo pendurado lá na Turquia. Tudo lá. Inclusive, um deles, o alemão, o principal, ele tem, eu acho que tem 2 ou 3 propriedades lá, boas propriedades,
a esposa dele pode ir no país, pode voltar, ele não pode. Porque é a questão de segurança, né? Não tem como. O que você acha, Levi, que endureceu? Porque eu lembro que vocês recebiam lá até grupos de americanos para evangelismo, não sei o quê. Na realidade, com esse é uma questão política, né? Com esse governo, quer dizer, não é novo, eles estão desde 2003, né, aí no governo, entrou como primeiro-ministro, aí depois mudaram a forma de governo do país, aí passaram para presidencialismo, não era, né? Aí passaram para presidencialismo e ele se tornou o presidente do país. Quer dizer, ele já era o presidente, mas num sistema parlamentarista, né? Aí mudaram o sistema. Ele era, aliás, interessante, ele era o primeiro-ministro. Depois ele se tornou o presidente, colocou alguém como primeiro-ministro. Quando ele era o primeiro-ministro, ele mandava no presidente. Depois que ele se tornou presidente, ele mandava no primeiro-ministro. Aí resolveu mudar o sistema, que é para mandar em tudo, né? Então, um sistema assim, totalmente autoritário, ele é literalmente um ditador, mudou aí praticamente toda a plataforma do governo, né? E uma perseguição religiosa, porque desde que o pastor Andrew, aquele americano, né, ficou preso e acusado de estar por trás daquela tentativa de golpe, então ele começou a apertar também com outros evangélicos. E todos os que nós participamos de uma conferência que eles fazem todo ano, as igrejas da Turquia, né? Nós temos a Associação de Igrejas Turcas, que a nossa igreja é ligada a essa associação, tem igrejas de várias, alguma coisa assim, interdenominacional, né? Tem uma associação que a proposta é exatamente ser uma facilitadora. Eles orientam onde tem lugares mais carentes. Por exemplo, quando aí houve essa crise dos refugiados, eles tentam fazer mais ou menos um trabalho de coordenação, etc. Então, a nossa igreja é ligada a essa associação que chamam de TEC, né, que é a Associação de Igrejas da Turquia. E, então, todos os estrangeiros, os homens, né, que participaram dessa conferência do TEC de janeiro de 2019, eles entraram nessa lista negra do governo. Quer dizer, eles colocaram sobre nós, né, o nosso nome, um código de segurança. Muitos tiveram os vistos cancelados. Por exemplo, tem um amigo nosso que estava lá como jornalista também, um mexicano. Ele participou dessa conferência também, eu estava lá, a Nilva estava, muita gente, né, muitos estrangeiros. E quando foi no mês de setembro do ano passado, ele foi na Bulgária, porque ele dava assistência a algumas igrejas lá na Bulgária, sempre ia lá para fazer seminário, etc. E quando ele retornou, não deixaram ele entrar. E aí ficou também retido lá na área de deportação e mandaram ele de volta para a Bulgária e disseram para ele que o visto dele já tinha sido cancelado desde maio. Quer dizer, isso foi em setembro. Quer dizer, ele não sabia que ele estava sem visto para sair do país e estava aí nesse código, né? Que é N82. Quer dizer, então, o ano passado foi uma debandada contando as famílias que tiveram que sair, são mais de 100 pessoas, 100 obreiros servindo, né, no país, que tiveram seus vistos cancelados. Alguns, quando saíam, não podiam mais voltar. Alguns que tinham saído sem saber que não poderiam voltar, quando voltaram, não deixaram eles entrar no país. E alguns, menos, estavam no país, receberam uma carta dizendo que tinham 10 dias, 15 dias para deixar o país, porque eles não poderiam mais estar morando lá. Quer dizer, foi mais ou menos o que
aconteceu. Agora, isso aconteceu com os homens, não com as mulheres. Por exemplo, a Nilva, ela está lá agora com a Isabelle, né? A Nilva está com visto de turista. Ela estava comigo na Bulgária, eu vim para a Sérvia, ela não poderia vir porque não estava sem visto, né, lá na Bulgária. Então, aí quando o visto dela saiu, ela foi para a Turquia com a Isabelle, porque a Turquia já tinha aberto para turista, e eu vim para a Sérvia antes para pedir o visto aqui, né? Então, de fato, é perseguição religiosa. É meio complicado. Nesse caso, a carteira de jornalista esportivo, ou qualquer carteira, não adianta nada, né? Não, porque eles, quando eu saí o ano passado, eles disseram que eu poderia retornar com outro visto. Aliás, eu não estava lá como jornalista, né? Desde 2015, 2016, eu estava lá com visto de turista normal, que nós renovávamos todo ano, porque 2015 eu quis renovar o meu visto e eles não me deram. Aí tínhamos a igreja lá, o ministério, bom, a gente vai voltar, voltei, tentei lá ainda, no Ministério das Comunicações, procurei saber por que eles não me deram visto, aí ficaram me enrolando, fala com fulano, fala com cicrano, aí me mandaram para uns 10 lugares, voltava para o mesmo departamento, e a pessoa, mas eu não sei, isso não veio de mim, aí ficou nessa, aí eu acabei deixando para lá, e como não tinha problema com visto, aí eu fiquei tranquilamente, né, lá com esse visto de turista, porque eles não aceitaram. O ano passado, quando eles me mandaram embora, eu de novo dei entrada no Brasil com visto de jornalista e, mais uma vez, esse visto foi negado, não é? Então, quer dizer, eles disseram que eu poderia voltar com outro visto, né? Que não era o de turista que eu estava, então dei entrada de jornalista e não resolveu, quer dizer, não pude entrar. Eu encontrei agora, há pouco tempo, com um irmão que foi também obreiro na Turquia, ele está na Macedônia, lá em Skopje, né? Eu tive Skopje, está 2 horas daqui. Estou esperando o pastor Paulo vir aqui para a gente ir lá em Skopje, lá na Macedônia, né? Vamos lá É uma ilha, né? Não. Não é uma ilha? Não. Então, nessa aula de geografia, eu acho que eu tive que sair mais cedo. É possível. Então, aí lá em... Bom, tem os rios lá, né, que cortam, não sei que são né, formadas pelos rios, mas nem sei. Então, aí eu encontrei com esse obreiro lá, esse é um coreano, que não quer nem saber de turco, ele está trabalhando com como é que é? Com gypsies, com... É aquele que estava contigo lá na Turquia, não? Ele não estava comigo, ele tinha uma outra igreja em Karşıyaka e a que eu estava já era em Bornova. Mas esse obreiro, esse irmão, foi o que quando eu cheguei na Turquia em 98, ele estava na Coreia, então fiquei 5 meses na casa dele até encontrar o lugar, e encontrei o lugar, mudei, ele já estava retornando, então ele está agora em Skopje, né? Aí, conversando com ele, ele falou: Levi, esse código aí, porque isso é segurança, é um código que eles dão para terrorista, para, né, esse pessoal aí perseguido, político, etc. Ele falou: esse código é muito difícil de sair do arquivo. 82. Isso, é muito difícil de sair. Mas hoje eu tive eu faço parte de um grupo lá em Istambul, e hoje eles me disseram que tem um político, né, da Europa, que ele está brigando, né, lá com... Ele pediu informações sobre todos os estrangeiros que foram mandados embora, né, pastores, obreiros, por questão religiosa, e eles vão começar a fazer uma pressãozinha para ver se consegue aí limpar o nosso nome, né? Então, vamos ver se isso vai funcionar. Eu já estava com meu nome numa lista lá na Europa também, de gente dos direitos humanos, mas até agora não tive nenhuma posição. Vamos ver se esse homem consegue aí fazer alguma pressão e tirar mais... Mas é complicado. A Turquia não está na União Europeia, né? Não entrou.
Não, Turquia não. Não, Turquia entrou. Eles estão, há muito tempo, tem um namoro, a Europa se interessa, porque a Turquia, geograficamente, é muito bem localizada, né? Ela tem uma parte na Europa, outra parte na Ásia. Então, para a Europa, a Turquia, para a Europa não, para o mundo inteiro, a Turquia é muito localizada, muito bem localizada. Mas eles têm uma briga. Então, né? mas isso é uma coisa que a gente acompanha muito. A questão é que há questão aí de quando começou essa conversa, há uns 12, 13 anos atrás, não sei, né, talvez um pouco mais, deles entrarem. O problema é que a Turquia seria um dos maiores países na Europa e um país islâmico. Então, eles não viam isso com bons olhos. E tem a questão da corrupção, questão da burocracia, etc. Agora, de fato, esse governo, em vários aspectos de infraestrutura, ele melhorou muito a Turquia, entendeu? Melhorou muito. Turquia, a nível de estradas, de transporte público, de hospitais, etc. Então, isso, de fato, deu uma melhora muito boa. Né? Tem muita corrupção na Turquia, né? Tinha, mas agora é um negócio mais do governo, né? Dizem que esse governo ele tem mais de bilhão em contas, bilhões aí fora do país, mas é aquele negócio. Como eles controlam tudo, é difícil de saber, mas tem muita corrupção no governo, sim, muita obra, muita. Né? Isso tem. Deve ser horrível morar num país que tem tanta corrupção assim, né? Nós não temos esse problema. Né? Fala um pouquinho da Sérvia, onde você está para nós. A Sérvia é um desses 7 países que saíram da Iugoslávia. Aqui, isso. Na realidade, a Sérvia era... Aqui, eles se dizem o suprassumo da Iugoslávia, né? Porque tudo... Aqui eles controlavam tudo, quer dizer, os outros países eram tipo províncias que tinham um governo independente, né? Mas a sede era aqui em Belgrado, né? Era na Sérvia. E aí, só que esse lugar aqui foi muito, os Balcãs, muito maltratado, muita guerra, né? Desde da época do islamismo, aliás, do Império Otomano, que dominaram mais ou menos 500 anos nessa região, muita morte. Depois, também, na época, com as guerras, né, com a Primeira Guerra, Segunda Guerra, eles aqui apoiando a União Soviética, aqui o nazismo aqui pegou bem forte, a Alemanha também dominava uma parte aqui, exatamente em Niš, na cidade que eu estou agora, é uma cidade de talvez 250 mil habitantes, é a terceira maior cidade da Sérvia, que tem aí, eu acho que talvez 3 milhões de habitantes, ou um pouquinho menos, né? Quer dizer, não é tão grande assim. O país todo. É do tamanho do Uruguai, um pouco menor. Não, a Sérvia tem mais. A Sérvia tem mais A Sérvia acho que tem 7 milhões, alguma coisa mais ou menos assim. Porque só Belgrado tem aí, eu acho que 1,5 milhão, mais ou menos, de habitantes, só lá. Então, e agora só que aqui, sabe que a Sérvia, eles são dominados pela Igreja Ortodoxa, né? Eu acho que 87% são ortodoxos, que são os que mais fazem oposição ao Evangelho. Por quê? Porque eles não são, é uma igreja, é uma religião, né? Quer dizer, é um sistema também católico. religioso. Né? Católicos. Tipo católicos, né? São ortodoxos, não são católicos, são ortodoxos. Dizem que vem antes da reforma, e, bom, é uma série aí de coisas. E aqui, também eles foram muito bombardeados com os reinos da Áustria e Hungria, etc. Então, um país maltratado por guerras, maltratados aí na época pelo nazismo, pelo comunismo,
a corrupção aqui é um dos países mais corruptos dessa região, talvez só menos do que a Albânia, né? Onde tem uma máfia mais violenta, né? Que controla muita coisa. Apesar de que a Albânia, eles são muçulmanos, né? Como o Kosovo também, né? São de maioria muçulmana, né? E então, de fato, é muito difícil. Tem poucos obreiros na Sérvia, talvez não tenha mais do que 50 obreiros no país, obreiros estrangeiros, né? Talvez um pouquinho mais. É um país assim difícil de você trabalhar porque as pessoas estão acomodadas, né? Então, elas são ortodoxas, elas não têm interesse em outras coisas, então são igrejas pequenas. Aqui onde eu estou em Niš, com 250 milhões de habitantes, talvez tenha umas 3 ou 4 igrejas, e pequenas, todas elas são pequenas, né? E em Belgrado um pouco mais, tem algumas igrejas um pouco maiores, tem um seminário, mas, assim, os Balcãs, no geral, é um grande campo missionário, né? Porque as pessoas estão muito longe, as pessoas têm religião, mas não têm Deus, estão longe de Deus, né? É um desafio. Eu tive na Albânia... E recebe com facilidade, não? Obreiros? Olha, aqui não é difícil conseguir visto aqui, na Sérvia, entendeu? Você pode, por exemplo, estar aqui como turista, você terminou o seu prazo, você sai aqui do país, aqui é tudo perto, por exemplo, você tem carro, você pega um carro, com 2 horas você está na Macedônia, com 1h30 você está na Bulgária, né? Aí você anda um pouquinho mais, você está em Montenegro, ou você vai para a Bósnia, ou você vai para a Romênia. Quer dizer, agora não com essa pandemia que está tudo fechado, né? Então, você vai e volta, quer dizer, não tem muita dificuldade nesse ponto, né? É um país, aqui o salário mínimo aqui é bem baixo, aqui as pessoas não ganham muito dinheiro, quer dizer, quem quer viver melhor sai daqui, tenta ir para a Europa, tenta, né, ir para outros lugares, apesar de que eles não estão na comunidade europeia, aqui, né, não são como a Romênia, ou como a Croácia, ou como a Bósnia, ou como a Eslovênia, que são, né, a Bulgária, né, que eles não estão, mas, assim, mas o desafio é grande. O desafio é grande. Né, para se pregar o evangelho aqui, ou na Albânia, na Macedônia, em Kosovo. O pastor Marcos, que é executivo da Junta Geral, Marcos Siqueira, ele me disse que tinha intenção e já estava dando passos para ir para Croácia. Croácia. Inclusive, já tem gente lá na Croácia, brasileiro, ele até fala o nome de algumas pessoas que eu conheço, na Croácia. Sim, tem lá. Eu tenho um grupo de obreiros na Europa, e tem algumas pessoas de lá. Eu já fiz contato com gente de lá, com gente da Bósnia. Esses dias eu até tentei ir na Bósnia, mas me barraram na fronteira. Tem um pastor lá que eu fiz um contato com ele falou: vem aqui, Levi, a gente se conhecer, você conhecer nosso trabalho, ele tem lugar para receber e tudo, mas aí quando eu cheguei na fronteira, como brasileiro, mesmo estando fora do Brasil, desde antes da pandemia, eles não me deixaram, porque disse lá o oficial da imigração que não, que o Brasil está na lista, não tem como entrar. Aí de lá eu tive que voltar, aí fui para Belgrado, né? E lá me encontrei com outro brasileiro que é casado com uma sérvia que mora lá, é obreiro também, é professor de inglês. Aí fiquei lá 2 dias e depois voltei aqui para Niš. Aqui, para você ter ideia, em Niš, eu acho que eu já falei isso antes, aqui é terra onde nasceu o grande imperador Constantino, né? Que foi aí quando houve lá aquela ruptura, né, de Roma com o Império Oriental, ele foi o grande, de fato, o imperador, né, o mandar da parte oriental. Ele nasceu aqui em Niš. Quis cristianizar o mundo.
Isso. Constantino que quis cristianizar o mundo na pancada. Fez uma bobagem, né? Fez uma bobagem, né? Ô, Levi, se você recebeu o visto em setembro, aí a Nilva, aí você vai para a Bulgária, a Nilva vai pedir, vai demorar um mês, mais ou menos. Então, a previsão... Então, mais ou menos por aí. A previsão é que lá para o final de outubro, vocês juntos. A Isabelle vai também, não? A Isabelle, a princípio, não. Fica lá em Esmirna. Isso. Aliás, a Isabelle agora ela tem uma situação nova. De fato, é bem. Estão me ouvindo? Muito bem. Eu não sei porque vocês sumiram aqui do meu computador, mas nem sei. Então, a Isabelle tem uma situação nova. A Isabelle, ela se formou agora. Ela estava na Bulgária com a Nilva. Eu tive que sair dia 15 e elas não puderam sair porque o visto delas como turista tinha terminado. E com a pandemia, e como a Turquia estava fechada, elas não tinham como ir para lugar nenhum, né? Elas até poderiam vir para a Sérvia comigo. Mas o problema é que se elas viessem para a Sérvia comigo, ia ficar... Nós demos até uma olhada em passagens, etc. Ia ficar super... Quer dizer, elas não poderiam vir comigo porque elas não tinham como sair do país, porque não tinham visto. Quer dizer, elas pediram uma extensão, então tinham que esperar esse visto, né, de extensão sair para elas poderem sair normalmente, porque elas estavam ilegais. Se elas saíssem estando ilegais, quer dizer, o visto de turista já tendo terminado, elas poderiam pagar uma multa. Isso poderia dificultar para a Nilva depois, se ela quisesse voltar para o lugar. Então, eu saí, elas ficaram. E no final de junho, elas foram, então, para a Turquia. Saiu a extensão, elas foram para a Turquia. Só que a Isabelle terminou a universidade. Aí, o que aconteceu? Eles, normalmente, ela teria um tempo maior para continuar no país com o visto dela, que ela tem, né? Com visto. Como ela é estudante, depois que ela termina a universidade, ela ainda tem um tempo para ficar no país, porque aí ou você faz um mestrado, ou você arruma um trabalho, etc. E o que acontece? Eles cancelaram o visto da Isabelle, eles deram ela como formada dia 3 de julho, e eles não informaram. Então, ela não sabia disso. A Isabelle, agora, essa semana passada, que ela soube que o visto dela, ela estava sem visto no país, ela estava ilegal na Turquia. Porque dentro desses 10 dias, quer dizer, eles cancelaram o visto dia 3 de julho, até o dia 13 ela teria que fazer uma saída do país e retornar. Como ela não sabia que o visto dela tinha cancelado, ela está lá, ela está achando que está tranquilo, né? E aí, o que acontece? Ela foi... Aliás, amanhã ela vai, mas semana passada ela recebeu essa informação, você está ilegal no país. Então, amanhã cedo ela vai lá na imigração para saber qual vai ser o procedimento. Provavelmente ela vai ter que sair e retornar. Agora, para sair, ela só pode vir para a Sérvia ou ela pode ir para a Macedônia. Só que as passagens estão caríssimas, mas ela vai ter que sair, né? Não tem jeito, ela vai ter que sair. Sem contar o outro detalhe de que ela vai ter que pagar uma multa que a gente não sabe quanto vai ser. Uma amiga dela, o ano passado, passou pela mesma situação e ela pagou, na época, 2.000 liras de multa, que 2.000 liras no ano passado era um pouco mais de
de 4 mil euros, né? Talvez uns 4.200 euros. Então, a gente espera, nós esperamos que... Não, 4 mil... Peraí, não, minto. Era mais ou menos, deixa eu ver, o euro estava 4 e pouco, 500 euros. Não, era 500 euros, mais ou menos, a multa que ela pagou. Né? 2 mil reais. Agora, hoje eu não sei, hoje seria mais, né? Não sei quanto está o euro, seria 3 mil e poucos reais. Agora, pode ser que ela pague isso, pode ser que ela pague menos, pode ser que ela não pague, pode ser que ela pague mais. Isso a gente só vai saber quando ela estiver saindo. E ela vai ter que sair, né? Ela vai ter que sair. A Nilva também, ela teoricamente poderia ficar 81 dias na Turquia a partir do dia 27 de junho. Então, 27 de julho, 27 de agosto, aí depois do dia 27 de agosto, você compra mais 21 dias, vai dar, sei lá, dia 16, 17 de setembro, ela vai ter que sair. E então é outra coisa também que a gente vai ter que ver para onde ela pode ir, né? A gente não sabe se ela vai poder. Eu já devo estar na Bulgária, se ela vai poder ir estar na Bulgária ou não. Se ela puder ir para a Bulgária, é melhor, né? Porque eu já vou estar por lá e fica mais fácil para ela dar entrada. Ou a gente dá entrada no visto dela aqui na Sérvia, de novo, igual eu fiz, né? Só que a gente pode fazer um bate e volta, a gente pode vir aqui e retornar, ou, então, antes de vir para cá, se eu já tiver o meu documento em mãos, ela dá entrada na Turquia, vai para a Bulgária, e quando o visto sair, ela vai na Turquia para pegar esse visto. Então, a gente está aí nesse dilema. Isso assim, só para o pessoal ter ideia de que, às vezes, você ser um missionário, tem gente que pensa que, né, poxa, olha, está na Europa, status, mas as coisas que os imprevistos que nós temos que lidar, né? Porque, aliás, essa situação toda... Oi? Essa situação toda, se não tivesse essa pandemia, já desde o mês de março eu poderia ter dado entrada no meu visto ali ali em Bucareste, que é a 2 horas de onde eu moro, em Razgrad, quer dizer, ia a Bucareste, voltava, depois o visto saía lá, pegava o visto, quer dizer, já estávamos esse tempo todo, já estávamos lá envolvidos, trabalhando com a igreja, mas, de fato, essa pandemia mudou muita coisa, né? E sem contar também a parte financeira, né? Porque, claro, com as entradas diminuem, nós tivemos algumas perdas consideráveis aí com essa situação, mas a gente aprendeu a depender de Deus, né? A gente depende de Deus e a igreja é o instrumento que Deus usa para nos sustentar. Levi, 2 coisas. Você está quantas horas na frente da gente? Eu estou 5 horas. Aqui são 00:43 agora. Tá. Dá quase 1 hora da manhã. Tá 5 horas para frente. 5 horas para frente. Aí tem horário de verão, não? Não, aqui não. Não. É 5 direto, né? É 5 direto. É igual regula pelo horário da Espanha, 5 para frente. Isso, 5 para frente. E a Nilva está 6. 6. Outra coisa, como é que está a igreja lá na Turquia, lá em Esmirna? Então, boa pergunta. A Nilva ficou lá até ela saiu da Turquia num dia, e no outro dia, ela foi no último domingo da igreja, que estava aberta, ela foi para a Bulgária, depois ficou fechado até junho, né? Aí nós fazíamos os nossos cultos online, foi bom, era interessante, né? Porque eu lá da Bulgária, né, aos domingos, nós nos organizávamos, às vezes eu pregava, aí eu consegui outras pessoas, né, para pregar também online, o Ciro também pregou algumas vezes, outras pessoas, né? Então, nós fazíamos online pelo Instagram. Foi uma experiência interessante. Só que, ainda quando a Nilva estava lá, antes da ir para a Bulgária, tinha um irmão que ele foi
ele quis nos ajudar. Já é um irmão, um crente antigo, né, que trabalhava lá com a igreja turca, e ele encontrou com a Nilva. Poxa, Nilva, sei a situação de vocês, do Levi, a igreja, Levi não pode estar aqui e tal, você vai lá para a Bulgária, olha, eu tenho muita vontade de ajudar vocês. Só que quando ele decidiu ajudar a gente, né, a igreja fechou. E ele também começou aí a fazer algumas pregações online, então, compartilhando, a gente assumindo. Em junho, quando abriu, aí ele começou a tomar a frente da igreja. Só que quando a Nilva chegou lá, ele ficou assustado, né? Ele achou que... Porque a nossa igreja é o seguinte, nós começamos em 3, e todas as decisões nós tomávamos juntos, e às vezes o pessoal da igreja participava. Nossa igreja era uma igreja assim, né? Uma igreja família, uma igreja participativa. Oi? Congregacional. Isso, congregacional. Só que esse irmão, o estilo turco, ele nunca foi pastor, não é? Ele já foi líder da igreja, mas participava com outras pessoas. Aí o que acontece? Quando ele chegou lá, ele queria tomar todas as decisões. A gente tentou explicar para ele, olha, o nome dele é Genghis. Genghis, você está chegando agora, você precisa conhecer as pessoas precisam confiar em você, as pessoas precisam não é, saber como é que é a sua filosofia de ministério, etc. E falando para ele, olha, eu não posso estar aí, eu não quero controlar nada, eu só quero te orientar para que você tenha um bom começo. Então, ele começou bem. Só que quando a Nilva chegou, ele já ficou de lado. E, claro, como a gente sempre participava, às vezes terça-feira, né, sempre dando alguma ideia, etc., ele achava que a Nilva estava tomando o lugar dele. Aí ele escreveu para mim, reclamando, olha, porque a Nilva chegou, a Nilva está tomando as rédeas. Eu falei para ele, não, a Nilva não está tomando as rédeas. E a Nilva, por exemplo, a reunião de oração terça-feira, ela que cuidava, então, dando algumas orientações. Resumindo, ele resolveu, agora, tipo, 2 semanas atrás, a não continuar com a gente. Né? Mas, por um outro lado, conversando com pessoas da igreja, eles acharam que era a melhor coisa. Por quê? Porque o turco, eles têm dificuldade de entender que o líder da igreja, o pastor, ele não é o dono da igreja. Ele não é o cara que tem que ter todas as ideias, você está entendendo? Então, ainda mais num contexto nosso ali, Igreja Nova na Turquia, tem que... Né? Então, ele não entendeu isso. O pessoal achava, olha, isso não vai dar certo. Um irmão que é obreiro com a Cruzada Estudantil, turco, Levi, olha, eu não sei se eu vou conseguir trabalhar com eles. 2 irmãs estrangeiras, uma espanhola, uma da Guatemala, que ajudava a gente lá, elas também falaram, olha, está muito difícil, porque ele fica mandando na gente, ele não sabe pedir, ele... Né, a gente está com dificuldade com ele. Mas é aquele negócio. Ele resolveu sair. Então, foi uma coisa assim, bom, se ele quis sair, né, quando ele decidiu sair, um casal, acho que você conheceu, porque eles foram lá quando você pregou no nosso aniversário de casamento, a Leve é uma crente, é uma professora universitária, casada com um americano, que são da Igreja Internacional. A Leve e o Mike procuraram a Nilva e falaram assim, Nilva, olha, Deus tem nos incomodado, a gente quer ajudar a igreja de vocês, a gente quer vir para Yaxayançós e estar aqui à frente e ajudar, nós temos orado por isso, e nós ficamos super contentes, né? Porque só que ela veio falar com a gente sem falar com a igreja dela antes. Aí depois eles conversaram com a igreja apoiou que eles estivessem lá. Então, eu creio que aí, dentro de umas 2 semanas, estão nesse processo aí de ser enviados pela igreja, né, para estar liderando. Eles fazem um trabalho excelente com jovens. A Débora, o Ciro foram discipulados por eles quando eles estavam lá na Igreja Internacional. A Isabelle também. O foco deles, o forte, é jovem. O Mike é um cara muito bom na Bíblia. Ele é um ex-piloto, né, da Força Aérea Americana. Ele era da NATO. E ele conheceu a Leve quando estava na Turquia. É um cara crente, um cara sério, né? Um cara dedicado, é músico também.
Então, eu tenho certeza que eles são resposta de oração, não é, para que a nossa igreja não terminasse. E tem mais um casal, é um turco que mora no Brasil, ele é da Jocum, ele mora no Sul, ele é casado com uma brasileira, eles estão indo para Izmir também, ele ia em maio, mas aí com a pandemia não pôde, eles estão indo para Izmir eu acho que talvez final de setembro ou outubro, e eles também vão ajudar lá na nossa igreja, quer dizer, então Deus está mandando gente que possa dar continuidade ao trabalho da igreja, quer dizer, a gente está dando graças a Deus por isso. E eu aqui, enquanto o irmão lá saiu, esse domingo eu preguei, então, gente, domingo nós estamos fazendo, eu projeto, né, eles vão lá para a igreja, lá a gente já pode ter culto, eles projetam e eu falo com eles direto pelo Instagram, então a gente faz, quer dizer, eu prego online, mas eles fazem lá o louvor, fazem toda essa parte, e só na pregação, e provavelmente isso domingo também eu vou fazer a mesma coisa. Ô, Levi, as fronteiras ainda estão fechadas, hein? Sim, a maioria. Aqui a Romênia está fechada, a Bósnia está fechada, a Bulgária está fechada. Aqui só está aberto para a gente a Macedônia, a Macedônia, a Albânia, que, quer dizer, não faz fronteira, né? Mas a Macedônia está aberto ainda. É a única que está aberta é a Macedônia. Para brasileiros. Os outros todos fechados. Até para brasileiros. Da Macedônia, por exemplo, posso ir para Kosovo, posso ir para Albânia, mas os outros, tudo fechado. Uma passagem aérea para a gente visitar a Bulgária é muito caro. Talvez mais barato seja ir pegar uma passagem aérea, não sei, Rio, Alemanha, e alugar um carro, descer, é provável que saia mais barato. Não, agora está fechado. Né? É muito longe, é muito longe. Dizem que passagem, não, dizem que passagens, eu não sei disso, foi um amigo que falou. Ele disse que passagem talvez para Kosovo, ou para Macedônia, ou até para Bucareste, são mais baratos do que indo direto para a Bulgária. Bom, quando eu vim para Bucareste, eu tinha que vender um rim para comprar a ida. Né? Mas você viu agora, não? Não, eu vi antes dessa... Eu vi lá no início, quando eu estava... Depois que vocês foram, quando eu estava me planejando para ir aí agora em setembro, outubro. Estava muito caro. Então, alguém, na reunião dos oficiais da Fluminense, alguém disse, pastor, você pode ir até a Alemanha. Na Alemanha nós chamamos daquele menino, Márcio. Eu até falei com ele, ele falou, eu vou lá com o senhor lá, não sei o quê. Então, a gente desceria, dá 1.500 quilômetros. Entendi. Não é longe, é daqui a Salvador. As estradas são boas, geralmente. E uma outra ideia que eu tive... São 2 dias. Outra ideia que eu tive... isso com a polícia atrás é rápido. Outra ideia que eu tive era ir a Roma. De Roma alugar um carro e subir. Mas ia ficar mais caro e ia ficar também muito longe. Escuta, Levi, Nilva está bem? Nilva está. Eu falo com ela todo dia, 2 ou às vezes 3 vezes. Ela está lá, né? Está aí nessa expectativa com a Isabelle, pelo fato da Isabelle, ela está aí agora, né? Ela estava meio nervosa esse final de semana aí por causa dessa questão aí do visto, né? Ela ter ficado ilegal. A Isabelle, ela está vendo o trabalho lá na Turquia. Aliás, que puder orar, tem uma empresa muito boa, que o dono dessa empresa, ele é meu amigo, ele era o dono do clube onde o Ciro foi formado. Dono da empresa. Ele tem 2 empresas, indústrias siderúrgicas grandes lá em Esmirna. Né? A Isabelle estava vendo alguma coisa, ela já tem um estágio fazendo com a empresa em Ankara, mas se ela quisesse ficar em Esmirna, rapaz, eu mandei um e-mail para ele, dono dessa empresa. Ele, com 5 minutos, ele me respondeu,
falou assim, Levi, olha, fica tranquila que eu vou ver isso sim. Aí, 10 minutos depois, o irmão dele, que são os donos da empresa, né? Os caras milionários, o cara me manda, falou, não, eu vou mandar para os recursos humanos lá da empresa aqui para providenciar uma entrevista com ela. Então, amanhã, ela tem essa entrevista, né? Lá, 1h da tarde, dá 8 horas aí, não sei, 8 horas aí, talvez. Então, ela tem essa entrevista nessa empresa, uma empresa muito boa, e porque se ela é com os anos da universidade, e se ela trabalhar 1 ano com carteira assinada na Turquia, ela pode dar entrada na cidadania, ela pode ter dupla cidadania. Seria uma maneira dela evitar problemas, já como ela quer morar na Turquia, seria a maneira dela evitar problemas futuros. Na realidade, ela quer se envolver com o Ministério também, né, com o pessoal da Cruzada Estudantil, mas por questão de visto e de estar legal, a ideia dela é conseguir um emprego, né, com uma carteira assinada, então ela trabalha aí 1 ano e pouco, e dá entrada na cidadania, numa dupla cidadania. Essa é a ideia. Então. Levi, por tua causa, hoje nós temos um caminhão de Castro participando aqui conosco. Tem a Thaís. Vamos entrar, ver meu sobrinho aí, o filho do Samuel, que está lá no seminário, lá em Belém, você sabe, né? Sei. Alberto Castro é teu pai, não? Não, Alberto é meu irmão mais velho, Beto. Alberto é irmão. Pensei que meu pai é tivesse com preguiça de escrever. Pensei que tivesse com preguiça de escrever Albertino e tivesse abreviado. Os Castros, e não a Dilva está aí, ó, e não só os Castros, né? São todos muito. O metrô também? Muito. Hã? A Nilva está aí? Muito bem. Não, o Nilva não está, não. Eu até mandei para ela o link, mas está tarde. E lá é 1 hora a mais, né? É muito mais a Sandra está ali, ó. Lá é bem mais. É isso mesmo. É bem-vindo. Ô, Levi. Ô, Levi. Nós temos que orar por essa questão da entrevista da menina amanhã. Temos que orar por essa questão do visto, né? Dela e da mãe. E por mim também, porque a minha expectativa é que até o final dessa semana esse visto saia, porque eu tive lá na sexta-feira, então eles disseram que é possível que saia, né? Já eu vim para a Sérvia para ficar aqui 30 dias no máximo, esperando um visto, 3 ou 4 semanas, e já estou aqui há 2 meses e meio. Quer dizer. Daqui a pouco vai concorrer a vereador aí e vai ser eleito. É verdade. Ou você pegar o lugar do Constantino Imperador aqui. É verdade. Levi, a gente queria agradecer muito a você, é um esforço teu até essa hora da madrugada aí, para atender a gente. Muitas informações boas para nós, para clarear o nosso tempo de oração por vocês todos aí. Eles parecem que estão muito fechadas, mas isso para Deus é um sopro. Né? É verdade. Um sopro. Tem até a Sandra Castro, lá de Roraima, talvez seja mais longe que você daqui de nós. Ela é Esther também. Nós queremos agradecer. A igreja tem orado e vai continuar orando agora por essas coisas. Tiago está ouvindo? Tiago está na reunião. Se Tiago estiver ouvindo, vou pedir para o Reinan ativar o Alberto ali, ativar o microfone do Tiago. Tiago, agora para nós, esses assuntos que o Levi colocou. Vamos orar. Eu não consegui ouvir toda a reunião desde o início, cheguei quase agora aqui em casa, mas vamos orar pela vida do Levi. Mas você viu os pedidos de oração, né? Eu vi sobre a filha dele, né, que vai fazer entrevista de emprego, sobre o visto, da Nilva, o dele, da menina também. É Isabelle, né? Isabelle.
E também essa coisa aí que ele já está lá, era para ficar 1 mês, 2 meses e meio, daqui a pouco vai virar presidente lá da... Tá bom. Vamos orar então. Vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela essa oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos através dessa tecnologia e, ainda que tão distantes fisicamente um dos outros, isso tem a capacidade de nos aproximar. Somos gratos também, ainda mais, pelo Teu Santo Espírito que habita em cada um de nós e nos move na direção da mesma missão de proclamar o nome do Teu Filho até os confins da terra. Queremos te agradecer também pela família do Levi, pelo Levi, por todo o seu empenho, toda a sua vida dedicada à proclamação do Evangelho entre os turcos, entre esses povos, ó Pai. Nós te louvamos muito pelo exemplo que ele tem dado de abnegação, de abrir mão de coisas, ó Pai, para fazer a tua obra. E também somos muito felizes de ver o teu agir na vida dele, na família dele. E nós te glorificamos por isso, Pai. Queremos colocar diante de ti agora esses pedidos que o Levi nos trouxe, a questão do visto da sua família, a Nilva, a Isabela, o dele também. Sabemos que, às vezes, o tempo pode nos tornar ansiosos, ó Pai, mas queremos crer e confiar que o Senhor está no controle de tudo. Em breve tudo isso será resolvido e o Levi terá esse visto e poderá trabalhar de forma tranquila, como fez há tanto tempo. Queremos pedir amanhã também pela Isabelle a entrevista de emprego dela. E parece que o Senhor está guiando toda essa situação. Pedimos que seja com ela naquele momento, abençoando, tranquilizando, e que isso possa redundar, ó Pai, além de um emprego, que isso possa redundar a glória ao teu nome, na vida da tua filha, Pai, que ela possa ter o desejo do coração cumprido, se essa for a tua vontade. Pedimos então, Senhor, que o Senhor continue abençoando também a Igreja Evangélica Fluminense, uma igreja pequena, Pai, com dificuldade, mas que tem abençoado tantos lugares do Brasil e do mundo. Nós te louvamos por isso, pedimos que o Senhor continue fazendo a tua obra através da vida desses irmãos. Essa é a nossa oração, que te fazemos no nome de Jesus. Amém.